Bem-vindos à nossa primeira videoaula do módulo 1, que a gente vai tratar sobre projetos, programas, portfólio e ferramentas que auxiliam nesse processo. Eu sou Patrick Lasmar e nós vamos dar início à nossa videoaula número 1. Bem, falando de projetos, programas e portfólio, o que é importante a gente ter em mente, né? Primeiro, o que são projetos, o que são programas e o que são portfólios. Projetos. Todo projeto tem começo, meio e fim. E ele é um plano para você realizar e alcançar aquele resultado esperado que você precisa, certo? O programa, ele pode conter vários projetos. Então, como a gente pode ver ao lado, a diferenciação. No programa, você tem programas de longo prazo, né? Então, você pode dividir o seu programa em vários projetos para alcançar resultados diferentes. E o portfólio é um grupo de programas e projetos. Então, numa escala, é projeto em primeiro, programa em segundo e portfólio, que agrupa as duas partes. Ok? Isso serve para a gente conseguir diferenciar e melhorar os resultados que a gente vai obter com aquele processo. Vamos para a segunda parte da nossa aula, que a gente vai falar um pouquinho do que é e como se estrutura um projeto. A gente estrutura o projeto, como vocês podem ver aqui ao lado, através dessas etapas. Então você tem que ter uma capa. O que é a capa? A capa é onde você coloca todas as informações importantes, como nome, responsáveis, área de abrangência do seu projeto. E a capa, ela é o primeiro momento, a primeira impressão que as pessoas vão ter sobre o seu projeto. Então vale a pena caprichar numa boa capa, numa organização, uma capa bonita, né, que ela vai chamar a atenção do leitor para que ele leia o seu projeto. Aí nós vamos apresentar a organização, né, colocar os principais dados da sua instituição. CNPJ, razão social, endereço, como que as pessoas conseguem entrar em contato com a sua organização e todas as qualidades que você possui para executar aquele projeto que você está propondo, né? Seguindo, nós temos o contexto do projeto. Nesta parte, você vai apresentar o projeto, falando da área de atuação e a temática. Depois, você vai colocar a caracterização do seu projeto e a justificativa, né? Ou seja, vai colocar argumentos que vão justificar a razão de existir do projeto. Essa parte é fundamental e é importante que você coloque um contexto histórico também. Por que você está fazendo esse projeto agora? Por que ele é importante? Você coloca na justificativa. Avançando um pouco mais, vocês podem observar que você vai colocar os objetivos do projeto. Então, objetivo geral e objetivos específicos. O que significa isso? Qual o impacto o seu projeto vai gerar em determinada comunidade ou em determinado local, né? O objetivo específico, ele está muito ligado a um resultado esperado ao fim do seu projeto. E o objetivo geral está ligado ao impacto gerado pelo seu projeto no futuro. Então, objetivo geral mais amplo e objetivo específico mais focado, com o resultado esperado atingido ao final do seu projeto. É muito importante fazer essa diferenciação. Ok? Avançando um pouquinho, nós falamos sobre a metodologia, né, que é como que o projeto vai ser realizado. Então, o que você vai usar, que tipo de dados você vai usar, qual vai ser o tipo de análise de dados que você utiliza, né, como que esses dados vão ser coletados, como que vai ser feita a intervenção, se for um projeto de intervenção. Então, você vai explicar detalhadamente na metodologia. E ela é fundamental, porque ela embasa todo o seu projeto e como você vai conseguir alcançar os resultados. Bem, aí a gente vai avançar um pouquinho mais para falar dos benefícios e beneficiários. Ou seja, qual que é o público-alvo do seu projeto? Nós sabemos que no objetivo geral, os impactos são de longo prazo. De longo prazo, os impactos vão ser para quem? De longo prazo, para quem? Quem vai ser o público-alvo? Explicar por que esse público foi escolhido para o seu projeto e não um outro público. Ok?
Avançamos para o cronograma. O que é o cronograma? Você vai organizar todas as suas atividades no tempo. Você vai observar na videoaula número 3 que nós vamos elaborar um checklist. O cronograma nada mais é do que um checklist colocado numa linha de tempo. Então você coloca todas as atividades e distribui essas atividades ao longo do tempo, do período. Avançando um pouquinho mais, sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? O seu projeto é viável? De onde vão vir os recursos? E existe também a sustentabilidade ambiental, né, que é extremamente importante. Quais impactos ambientais o seu projeto vai gerar? Ou ele vai melhorar o ambiente, o meio ambiente, como? Essa é a sustentabilidade ambiental. Existe a sustentabilidade financeira. Como que ele vai ser financiado? De onde vão vir os recursos? Qual recurso que você vai colocar no projeto, que a gente chama de recurso próprio? E qual será o recurso de terceiro? É fundamental você colocar isso no seu projeto. Dando continuidade, o que é importante a gente colocar também é como os resultados esperados vão ser divulgados, vão ser disseminados ou multiplicados, né? Então, é o item disseminação de resultados. Todo projeto você tem que colocar como você vai avaliar e monitorar o projeto. Então, você tem que colocar quais indicadores você vai usar e como você vai medir cada um desses indicadores. E, por fim, o orçamento. O quanto vai custar o seu projeto. Então, você vai detalhar, item por item, quantidade, preço e o valor total do seu projeto. E aí você me pergunta, o que eu devo considerar para elaborar um projeto? Né? A gente tem que, primeiro, identificar a demanda do projeto. A identificação dessa demanda ela é fundamental e tem que envolver o público-alvo. Por quê? Quando a gente envolve o público-alvo em determinado projeto, os resultados esperados são perenes e as pessoas conseguem adotá-los com muito mais facilidade, né? Você tem que verificar todas as premissas que você vai olhar e deve colocar uma atenção especial no projeto. E aí você vai verificar os seus parceiros. Quem são aquelas pessoas que vão agregar mais valor ao seu projeto? Esta é a segunda parte da nossa videoaula e nós vamos falar sobre programas. Um programa ele tem as suas partes divididas muito similarmente aos projetos. Todas as capas, aquela parte de capa, de estrutura, de mensurar, de colocar os objetivos gerais. E a diferenciação é que num programa os objetivos são mais amplos do que em um projeto. O projeto tem objetivos muito mais específicos e o programa tem objetivos muito mais abrangentes. Os programas, diferentemente dos projetos, não incluem os aspectos operacionais e uma descrição muito detalhada das atividades. Ele fala sim das atividades, mas não muito detalhadamente como nos projetos. E eles podem envolver atividades cíclicas. Por exemplo, o ciclo de vida de um projeto ele começa, se é executado e termina. O programa ele pode ter atividades que se repetem. Então, não necessariamente elas vão seguir esse mesmo ciclo. Enquanto uma atividade começa, termina, a outra começa e assim por diante. E a finalização não necessariamente tem datas precisas para encerramento, ok? Além disso, os programas incluem um número de variáveis muito maiores e elas são muito mais complexas do que as existentes num projeto. Como a gente pode observar ao lado, esses 4 tópicos, a mesma estrutura, não incluem aspectos operacionais e descrição de prazos, o foco em objetivos mais amplos e o seu encerramento pode ser mais demorado. E como se estruturar um programa? No mapa ao lado, no organograma ao lado, é preciso mapear demanda, utilizar uma metodologia participativa para levantar todas essas demandas e envolver o seu público-alvo e verificar todos os indicadores. Quais são os indicadores que envolvem aquele seu público-alvo? O que é importante para eles? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, resumidamente, nós temos público-alvo, os recursos humanos que eu preciso para executar, quais são os recursos financeiros, os recursos naturais, fazer um mapeamento de quais são os recursos naturais
que aquela comunidade, aquele público-alvo possui, quais são as principais características desse público-alvo, qual que é a localização e o ambiente regulatório em que eu vou executar o meu programa. Vamos falar da gestão de portfólio. Como vocês podem observar no diagrama ao lado, o portfólio ele tem 3 grandes objetivos. Primeiro, o alinhamento estratégico dos projetos e a estratégia, a maximização do valor do portfólio, então levando em consideração todos os recursos que você tem disponível e o balanceamento entre os projetos. Esses objetivos, como vocês podem observar no detalhamento do diagrama, eles servem para garantir o alinhamento da estratégia, a execução maximizando o valor, evitar que os projetos não prioritários consumam muitos recursos da organização, garantir que todos os projetos selecionados tenham andamento, aprimorar a transparência na contabilização e dos benefícios com valor agregado, manter a visibilidade das informações dos projetos, garantir a revisão e adequação do portfólio, porque a sua estratégia ela pode mudar, ela pode se alterar. Então, quando você tem a visão geral do seu portfólio, você consegue fazer essas alocações de uma maneira mais perfeita. Analisando o portfólio, você vai melhorar a alocação dos recursos e garantir que os retornos dos projetos sejam realmente aqueles que você gostaria de obter ou você colocou no seu projeto. As informações históricas e essa análise histórica você vai levar sempre em consideração para melhorar o ciclo de vida dos projetos. Então pela análise de portfólio, você consegue garantir que os próximos projetos que você vai realizar sejam adequados à sua estratégia.